Ó, agora chegou em fluidos. Nessa questão 6, ó, ela envolvia... Ó, em fluidos é importante você saber que, tipo, você não precisa usar todas as formas que tem em fluidos em uma questão. Você vai usar pouca coisa numa questão só. Tipo, você vai usar geralmente uma fórmula por questão. Então aqui no caso, ó, envolvia vazão. Passou aqui, ó, aqui uma cultura rica tá 100 centímetros cúbicos, então passou a área e passou a vazão. Aí a velocidade de escoamento do cano em metros por segundo é. Aí você tem que fazer a conta, ó. Passou a área em centímetros ao quadrado. Você tem que converter daquele jeito lá que eu mandei no vídeo para metro quadrado. Converteu para metro quadrado, deu isso aqui. Aí o que você vai fazer, ó. Ó, você tem que estar sempre atento nas unidades. Que nem eu falei, sempre converte, ó, 7.200 litros por hora. Litro por hora é vazão. Aqui, ó, da unidade que eu passei, ó, vazão é metro cúbico por segundo. Então o que você tem que fazer? Você tem que transformar esse litros em metros cúbicos e mandar essa hora para segundo. Então aqui no caso, ó, 7.200 litros por hora é igual a 7.200 decímetros cúbicos por hora. Eu esqueci de colocar lá na tabelinha, mas 1 litro, vou colocar aqui, você marca numa folha. 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico. Beleza. Então, sabendo que 1 litro é 1 decímetro cúbico, eu tenho que 7.200 litros são 7.200 decímetros cúbicos. Beleza, aqui tudo bem. Aí você converte para virar metro. Daquele mesmo jeito. Transformou em metro, deu 7,2 metros cúbicos. Ó, a vírgula estava aqui, andei 3 casas porque é ao cubo. 3 casas, 7,2. Aqui é decímetro, quero mandar para metro, vem para esse lado. Então beleza. Ó, se fosse de decímetro cúbico para centímetro, seria 3 casas para esse lado. Como é metro, é para esse lado, por causa das unidades. Metro tem a ordem certa, beleza. 7,2 metros cúbicos por segundo. Ó, 7,2 metros cúbicos por hora. Então eu tenho que converter essa hora para segundo. Então o que você faz? Você pode fazer a regra de 3 ou você divide direto. Ó. Você sabe que 7,2 metros cúbicos por segundo por hora é igual a 7,2 metros cúbicos por 3.600 segundos, que é igual a 1 hora. Então aqui no caso você fazia x metros cúbicos que você queria descobrir a cada segundo. Para descobrir, ou você faz 7,2 metros cúbicos dividido por 3.600, que é o que vai dar aqui, ó, 7,2 dividido por 3.600. Aí vai dar 0,002 metros cúbicos. Então a cada segundo eu tenho isso aqui, ó, de vazão. Então são 0,002 metros cúbicos por segundo. Então eu tenho vazão, tenho a área e aqui na questão quer saber a velocidade. É só usar aquela fórmula, ó. Vazão é igual a área vezes velocidade. Então eu tenho a vazão 0,002. Tenho a área 0,01. Só falta a velocidade. Isola a velocidade, vai dar o valor da velocidade, 0,2. É de boa fazer, só tem que ficar atento nas conversões. Conversão é o que mais dá uma dificultada, mas é fácil. É só saber usar as fórmulas, geralmente sendo formulário, que dá de boa. Agora 2, ó. Na 2 é a mesma coisa, ó, vazão. Tem vazão, eu sei que já vou usar a área vezes velocidade. Passou velocidade e só área ou dimensões, eu sei que eu vou usar essa fórmula. No caso, ela passou as dimensões da piscina. 18 metros, 10 metros e 200 centímetros. Tem que tomar cuidado também com essas unidades. Metro, centímetros. Então aqui eu converto para metro. Aí beleza. E aqui tem o conduto de seção. Então, tipo, o conduto que transfere água para a piscina tem essa área. Em centímetro quadrado. Converto também. Para descobrir o volume da piscina,
No caso aqui ela parece ser quadrada, é que eu não tenho a foto. Essa questão foi a mesma que caiu na prova da Soraya, no terceiro bimestre. Aqui ó, 18 metros, já está convertido em metros, então não converto. 10 metros, 200 centímetros, convertendo vai dar 2 metros. Beleza, multipliquei as 3, deu 360 metros cúbicos, que é volume. Beleza. Aí aqui eu fiz uma regra de 3 para descobrir a vazão por segundo, porque ela passou que o tempo para encher a piscina são 10 horas. Então, 360 metros cúbicos, que é o que é necessário para encher a piscina, o volume inteiro da piscina, é igual a 10 vezes 3.600, que é a mesma coisa que uma hora. É como se eu estivesse colocando aqui ó, 10 horas. Só que eu quero transformar para segundo. Sempre eu vou transformar para segundo. Igual a 1 segundo embaixo. Coloco ó, unidade por unidade embaixo. Metro cúbico por metro cúbico aqui. Então, eu quero descobrir o tanto. Ó, eu quero descobrir o tanto que a piscina enche a cada segundo. Eu sempre tenho que deixar 1 aqui. Eu quero descobrir em questão a 1 segundo. Por segundo. Então, a mesma coisa. Regra de 3. 360 vezes 1. 360. X vezes 10 vezes 3.600. Aí deu isso aqui, isolei o X. Deu isso aqui, ó. Então a cada segundo a piscina enche 0,01 metro cúbico. Beleza, mesma coisa, coloco na fórmula. A vazão eu tenho que essa aqui, que é o tanto que a piscina enche por segundo. Vazão é isso, o tanto de volume que o tanto de volume que enche por segundo, ou esvazia por segundo. Então aqui no caso, a área eu tenho, que era aquela que eu tenho que converter, ó, 25 centímetros quadrados, converto, vai dar isso aqui, vezes a velocidade. Aí isolando a velocidade vai dar 4 metros por segundo. É praticamente a mesma que essa aqui de cima. Só tem que tomar cuidado com as dimensões. Ó, aí nesse caso aqui, ó, quando você vê que passa densidade, ou se não passar densidade, ela pode deixar a densidade também naqueles formulários. Você tem que estar sempre dando uma olhada. Beleza, ó, passou a área. Você já sabe que você tem que usar aquela fórmula de vazão, que é a área vezes velocidade. Beleza, ó, passou área, passou pressão em um dos pontos. E quando você vê que tem diferença de altura, você já sabe que, ó, tem diferença de altura, tem velocidade, você já sabe que você vai ter que usar essa fórmula aqui, ó, gigante. Diferença de altura e velocidade diferentes, você já sabe que vai usar essa. Só que aqui no caso, ó, ela não passou a velocidade de nenhum ponto nesse exercício, não tem velocidade. Não tendo a... Ó, qual que eu vou explicar? Quando você vai fazer usar essa equação, você tem que ter todas as letras, tá vendo? Você tem que ter todas as incógnitas, menos uma, a única que você vai isolar. No caso aqui, ó, quer saber a altura em B e a velocidade, não, a altura em B é 100 centímetros. Calcule a velocidade e a pressão em B. Então, se eu tenho que calcular a velocidade e a pressão, essa fórmula aqui eu não posso fazer direto. Como uma das coisas que eu tenho que descobrir é a velocidade e eu tenho a área do outro, eu posso fazer essa fórmula, vazão. Ó, vazão, quando tem diferença de altura e é líquido conectado igual esse, ó, tá conectado, a vazão no ponto A, que é esse maior, é igual a vazão no ponto B, que é o menor. Então a vazão no ponto inicial é igual a vazão no ponto final. Agora, a área e a velocidade são diferentes, mas a vazão é a mesma, quando estiver conectado igual esse. Beleza, você vai fazer a área no ponto A vezes a velocidade no ponto A é igual a área no ponto B vezes a velocidade no ponto B. Só que no caso, ó, passou que a área, a secção é a mesma coisa que a área do tubo em A é 2 vezes maior do que em B. Então aqui, ó, é 2 vezes maior que aqui. Então eu coloco aqui, ó, área em A, velocidade A igual a área B, velocidade B.
Em A, eu sei que é 2 vezes maior, então eu coloquei 2x, que eu não sei quanto maior, 2x. Vezes 5, que é a velocidade, que aqui é, no caso, 18 dividido por 3,6, porque tem km por hora. Aí eu quero sempre em metros por segundo. Beleza. Deu 5. Aqui eu coloco o x, porque é só... Se aqui é 2 vezes maior, aqui só é normal. Então aqui, ó, x aqui, porque aqui é, e aqui 2x, porque é 2 vezes maior que esse. Beleza. A velocidade em B eu não tenho, isolo. Na hora que eu passar o x dividindo, ó, eu vou cortar x com x. Vai ficar só 10. Por isso que aqui o VB que ficou isolado ficou 10 metros por segundo. Entendeu? Mas ela pode passar, tipo, a velocidade em um ponto e quer que você descobre a outra. Você usa essa fórmula. Ela talvez nem vai passar desse jeito. Provavelmente não, porque dá um pouco mais de trabalho. Mas ela pode passar a velocidade de um lado e a área de um lado. E do outro ela só passa a área. Aí você descobre a velocidade. Aí beleza, descobriu a velocidade. A única coisa que você tem que fazer aqui, ó, é trocar os valores. Aqui no caso, ó, pressão 1 passou, ó. A pressão em A é 7,0 vezes 10 a 3. Coloquei aqui, troquei P1. O meio é da fórmula, você mantém o meio. Ó, uma coisa que você não pode confundir, ó. Não sei se você lembra ainda, mas tem uma regra que você tem que seguir para fazer todas as contas. Então, no caso, ó, o que está elevado ao quadrado você sempre faz primeiro. Então, vou começar essa conta aqui, ó. O que eu vou fazer primeiro? Vou fazer 5 ao quadrado, vai ficar 25. Desse lado aqui não tem mais nada ao quadrado, então beleza. Expoente terminou. Faço esse 25. Fez o 25, o que você vai fazer em seguida? Vai fazer tudo que é vezes. Então você vai fazer 25 vezes 800 vezes meio. Beleza. Vai fazer 800 vezes 9,81 vezes 10. Só depois que você pode fazer essa soma. Só depois dessa sequência. Ó. Expoente primeiro, multiplicação segundo. Se tivesse divisão ao mesmo na sequência que tivesse, e soma e subtração por último. Não esqueçam, então aqui no caso seria 25 vezes 800 vezes 1,2. O valor que desse disso tudo aqui, tirando esse mais aqui, ó, eu somaria com essa parte aqui, ó. Que essa aqui não tem nenhuma multiplicação nem expoente. Isso aqui é como se fosse só um número, só 7.000, que é 7 vezes 10 a terceira. Aí você vai fazer essa parte aqui, tudo isso você soma com aquilo. Não esquece, você não pode fazer, ó, 5 ao quadrado, 25, mais 800, sem antes ter feito isso aqui, ó. Não pode, entendeu? Se ficar com dúvida nessa parte, você fala. É a mesma coisa do outro lado, ó. Vou trocando, ó. Velocidade no ponto 1, H no ponto 1. Esse P aqui é densidade, G gravidade é 9,8. Então tudo você tem, ó. 7,3 vezes 10 pressão no ponto 1. Meio que é da fórmula. 800 que é a densidade. Ah, aqui, ó. Aqui tá 0,8 gramas por centímetro cúbico. Sempre que for grama por centímetro cúbico, é só multiplicar por 1000. Essa é a única que você vai ter que decorar. Aquelas outras você faz daquele jeito que eu ensinei. De metro, de centímetro, você faz daquele jeito. Agora quando for grama por centímetro cúbico, você vai ter que decorar. Que é só multiplicar por 1000. Multiplicou por 1000, vai dar esse 800 aqui, ó. Que é a densidade. Aí 5 que é a velocidade do ponto A elevado ao quadrado. E não esquece, ó. Não pode misturar. Ponto A, ponto B aqui. Mesma coisa, trocou todos os valores, vai dar pressão. Agora essa aqui é a mais fácil, é aquela de força sobre área. A única coisa que você tem que fazer, converte tudo. Converteu. Aqui, ó. Quando passar massa nesses exercícios e você precisar da força, você vai fazer massa vezes 9,81, que é a força peso. Entendeu? Sempre que for esses aqui de cilindro, você vai entender quando for esses exercícios que é força sobre área aqui, ó. Tipo esses que é macaco hidráulico, que um pistão aciona outro, essas coisas é sempre isso, força sobre área. Eu acho que você sabe essa parte aqui. Que é igual do nosso trabalho lá, que você aperta um pistão e aciona outro. Tipo isso, igual acionava uma seringa e aciona outro. Beleza. Então aqui 1500 vezes 9,81, que é a força da gravidade, deu a força. Que antes eu tinha só a massa, tinha 1500 kg. Agora eu pude calcular a força com essa massa.
Beleza, calculei a força, é só colocar na fórmula. Pressão 1 é igual a pressão 2. Então a pressão de um lado é igual a pressão do outro. Ó, a força 1 eu sei que é isso aqui, então eu troco. Dividido pela área 1, que é a área do pistão, ó. Que é isso aqui. Pera aí. Isso. Não esquece, se passar raio, é πr ao quadrado para calcular a área. πr ao quadrado. E não esquece de transformar sempre para metro. Se ela passar raio em centímetro, converte para metro e faz normal, πr. Beleza. Aí a força 2, que é o que você quer descobrir, no outro lado a área. É só fazer em cruz, ó. 14.715 vezes 0,1 é igual a 0,5 vezes F2. Multiplica em cruz aqui. Aí você isola a letra que tá faltando e vai descobrir a força. Essa aqui, ó, é exatamente igual. O que muda é que você tem que somar todas as massas ali da cadeira de roda, da pessoa aí, da plataforma. E no resto é a mesma coisa. Qualquer dúvida me chama também. Agora já é outra, vou parar esse vídeo.